Amém. Glórias a Deus. Vamos começar. Pregar esse momento ao Senhor. Né? Deus é bom. Vamos lá. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Agradecemos a Ti, ó Deus, pelo repouso. Aleluia. Sua palavra nos diz que a misericórdia do Senhor renova-se a cada manhã as suas misericórdias. Muito obrigado, Senhor. Se acordamos é porque a sua misericórdia renovou-se nas nossas vidas neste dia. Te agradecemos, ó Deus, pelo domingo, que é o dia onde podemos cultuar o Senhor. Sua palavra nos ensina a lembrarmos, ó Deus, do sábado, e para nós o sábado é o domingo, Senhor, onde podemos cultuar o Teu nome em família, em congregação, individualmente. Eu te agradeço por sua palavra, te agradeço, ó Deus, por esse momento de EBD, de ensino da sua palavra. Pai, eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, não seja meramente, ó Deus, um conteúdo educacional, apenas informativo, mas seja, Pai, algo realmente que venha nos trazer um desejo maior de amar a Tua igreja, amar o corpo de Cristo, amar, ó Deus, Senhor, a família da fé, amar, ó Deus, a congregação do Senhor. Pai, eu peço isso, ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Abençoa todos aqueles que estarão vendo esta live e os que verão posteriormente. Que a Tua bênção esteja sobre cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos começar aqui. Bênçãos da parte do Altíssimo Deus. Mais uma vez estamos juntos aqui, né? Damos as boas-vindas a todos aqueles que estão conectados conosco, aqueles que estão na nossa aula e presencialmente, né? E estamos caminhando para o fim dela. Dou as boas-vindas aí a Camila, que está entrando conosco aqui. Deus abençoe você, Camila, o Mateus também. Né? E o nosso propósito, irmãos, é que nós aprendamos, né, a importância da família da fé, da congregação. Por que esse tema desigrejados é tão importante? Porque ele diz respeito, não é, a um dos fundamentos da igreja, que é a comunhão, que é a koinonia. Ninguém tem koinonia, ninguém tem comunhão, se não tiver relacionamento, né? Se não tiver relacionamento. Então, é importante esse tema, porque nós vemos, né, a importância que a palavra, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, dá para o culto congregacional, que é um momento onde a gente pode, não é, cultuar a Deus em família. E quando Paulo fala, não é, dos entranhados afetos de misericórdia, lá em Filipenses 2, verso 1, não é, essa palavra entranhados afetos no original grego vísceras. Não é? E o que é uma víscera? Víscera é a nossa parte interna, são as nossas entranhas, são aquilo que está dentro de nós, que é profundo e que é fundamental. Então, essa questão dos entranhados afetos, né? E me chama a atenção também que hoje, não é, como estamos vivendo, eu creio, também aquilo que Jesus falou, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vendo, não é, que o amor em estar junto, a comunhão, não é muito importante. Por que nós fazemos, por exemplo, acampamento? Por quê? Porque é um momento que a gente pode, não é, dedicar-se unicamente à palavra, porque nós estamos todos no mesmo lugar, nós não
precisamos nos locomover para casa, nós geralmente fazemos isso num feriado, né, uma data prolongada, e a gente pode, além de mergulhar no ensino mais aprofundado da palavra, a gente pode também estreitar laços, comunhão, e isso é muito importante, não é? Estava conversando com uma pessoa uns dias atrás, e ela me falou que ela foi em determinada igreja, né, grande, e ela não se sentiu parte de nada, não tem como se sentir parte. Então, as igrejas pequenas, né, quando eu digo numericamente, igrejas pequenas numericamente, elas têm essa qualidade, né, da convivência mútua, da gente se conhecer, da gente saber a dor um do outro, da gente orar um pelo outro, da gente viver aquilo que Paulo diz: você tem que chorar com o que chora e você tem que rir com o que ri, você tem que viver, não é? Viver essa comunhão. E a palavra comunhão é muito mais do que apenas estar junto, é uma interação, é mais ou menos isso. O mesmo Cristo que habita em você habita em mim, e isso nos faz um. Fala aí. À medida que o senhor está falando, me veio à memória pessoas que fazem questão de congregar em igrejas grandes, e elas falam de modo claro e transparente que é para não serem vistas e não conhecer ninguém. É verdade. Fico pensando, seria uma espécie também de desigrejado, porque foge a tudo isso que o senhor acabou de falar, né? De dar suporte, receber suporte, ter comunhão, levar as cargas uns dos outros. E aí eu fico pensando, né, nessa questão da tragédia, né, porque todos nós aprendemos com o pastor Vitor, né, no ensino sobre Jó, né, que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E quando a pessoa tem que enfrentar, por exemplo, uma situação séria, um problema familiar ou uma doença grave, se ela está num lugar como esse, que socorro ela vai encontrar? Não é? Então, na hora em que a pessoa, geralmente pessoas que falam assim é porque aparentemente está tudo tranquilo. Ou não. Ou tem muitas coisas. E são muitas situações que levam uma pessoa a ter uma atitude dessa. Ou é decepção, ou é frustração, não é? São tantas coisas, ou às vezes é um pecado encoberto, ou não quer ser visto. Então, são N fatores, né? Mas o fato é que isso mostra a frieza espiritual que nós estamos vivendo e que a igreja também ela está vivendo. O nosso culto, né? Como diz Rousseau Shedd no livro Adoração Bíblica, o nosso culto, ele não é apenas vertical, ele é horizontal, né? Aonde eu recebo e dou, é uma troca, é uma sinergia. Então, é um assunto esse que ele toca numa questão fundamental da igreja, do corpo de Cristo. Sem contar que há muitas coisas que hoje elas ocupam lugares que não deveriam ter, não é? Às vezes a gente vê algumas postagens no Instagram de igrejas que a gente fala: nossa, se é um país que tem perseguição, muitos não vão suportar, pelo nível de relacionamento, de ensino, né, que se tem.
Então, isso deve nos chamar a atenção para essa realidade, não é? Davi, ele fala, eu creio que a gente precisa descobrir algumas coisas que Davi descobriu, quando ele fala, eu prefiro estar à porta da casa do Senhor. Poxa, nós estamos falando de um rei que tinha servos, tinha todas as suas necessidades, né, satisfeitas, tinha tudo, tinha poder, fama, status, mas ele fala que o estar na porta da casa de Deus, na porta, nem dentro, na porta, valia mais para ele do que toda a riqueza, todo o serviço que ele poderia usufruir, né? Então eu creio que Davi, ele tem muitas coisas a nos ensinar sobre o congregar, o estar junto, né? O Salmo 22, aos meus irmãos declararei o teu nome, o meu louvor a ti virá no meio da grande congregação, não é? São coisas que a gente não pode esquecer e nem perder de vista. Então a gente tem que também, né, fazer algumas considerações sobre a proposta desse movimento dos desigrejados. Nós já falamos que ele é inconsistente, porque a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, fala da importância da gente congregar, da gente estar junto, não é? Paulo fala, obedeçam, Hebreus fala, obedeçam os vossos guias, não deixeis de congregar. Por que fala isso, não é? Porque Hebreus fala, não deixemos de congregar como alguns têm esse costume, ou seja, já existiam desigrejados naquela época, né? Já existiam. E aí ele fala, mas antes façamos o quê? Admoestações. O que é admoestação? Né? É você exercer o cuidado do seu irmão, você cuidar do seu irmão, no bom sentido da palavra. Uma vez eu passei uma situação muito interessante com um pastor, muito querido. Eu fiquei sabendo algumas coisas da vida dele, que me contaram, e eu fui conversar com ele pessoalmente. Eu fui arguido, né, por causa da nossa amizade, da nossa aliança. Aí eu falei, olha, pastor, não me leve a mal, eu sei que não é da minha conta. Ele falou, para. É da sua conta, sim, senhor. Se nós temos um relacionamento de aliança, de irmãos em Cristo, de pastores, é da sua conta, sim, porque as minhas atitudes e as suas atitudes, elas refletem o corpo de Cristo, não é? Então, o desigrejado perde tudo isso, porque a admoestação não é só bronca, não é só pegar no pé. A admoestação é você estar junto com a pessoa, você mergulhar com ela no sofrimento dela, você se importar com a pessoa, ela ser importante para você. Então, não é? Isso é muito necessário que a gente fale, né? A questão também de que o desigrejado tem em mente que a instituição, a instituição, ela não é bíblica, a igreja é instituição. Por isso que a frase deles é, eu sou igreja. Mas quando a gente olha tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é interessante, eles falam, o Antigo Testamento, porque Jesus veio, aboliu tudo isso, e aí quando você fala, né, do Novo Testamento, mas isso é resquício do judaísmo. Então, são pessoas, né, alguns a gente até entende, foram feridos, foram magoados, né,
sofreram algumas frustrações. Quem aqui nunca sofreu frustração com a igreja? Não é? Quem aqui já não passou situações que você falou, meu Deus do céu, né? Não esperava isso. Todos nós. Mas por que a gente persevera? Porque a gente sabe da importância que a igreja tem. E o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, pouquíssimas igrejas, não é? Elas investem no ensino. Veja quantas igrejas tem escola dominical. Não é? Eu acredito que os cultos mais importantes da igreja, é claro, é o domingo à noite, onde a gente se reúne em família, mas, por exemplo, escola bíblica dominical, para mim, é fundamental. Aliás, eu aprendi na minha vida ministerial mais coisas na escola dominical do que no próprio seminário. Eu não estou falando de conteúdo, mas eu estou falando da igreja, como ela atua, isso que a gente faz, de estar aqui, da gente ser apacentado, ministrado um pela vida do outro, né? E tem certas coisas que a gente ouve que é gritante, né, de algumas pessoas que não conhecem a palavra. Eu não estou dizendo isso com orgulho, nem com arrogância, longe de mim isso, eu acho que eu não sei nada, preciso aprender mais. Calvino fala sobre que nós, na realidade, somos crianças que estão aprendendo a balbuciar o alfabeto. A Bíblia, nem a Bíblia a gente conhece, nós estamos balbuciando o alfabeto. Ele fala, quando ele diz sobre a igreja, não é? A igreja. Então, é gritante quando você conversa com pessoas e vê um despreparo. É gritante. E aí você pensa, nossa, o que esse pessoal está aprendendo? O que está sendo ministrado? O que está sendo compartilhado? Não é? Então, são questões, né, que a gente tem que considerar. Uma vez meu professor de Sociologia da Religião, Bitu, a gente estava conversando com ele sobre a questão do Templo de Salomão, da Igreja Universal. Não é? E aí a gente estava falando, poxa, mas tem tantas inconsistências, tem tantas coisas lá, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou, mas vocês estão esquecendo de algo. A pessoa, por exemplo, que ela vive numa vulnerabilidade social, ela vive num lugar de pobreza, de recursos parcos, né, de recursos limitados. Quando ela entra num lugar desse, ela se sente parte de algo grande. Ela se sente importante. E se ela dá a oferta dela, no interior dela gera o seguinte, olha, parte disso aqui é meu, eu que ajudei. Então ele disse que isso causa um efeito sociológico na pessoa muito grande. Ele falou, olha, eu estou falando como sociólogo, eu não estou falando como pastor, nem das questões teológicas que envolvem a Igreja Universal, mas eu estou falando do aspecto sociológico dela, né? E é verdade, se a gente parar e pensar, é verdade. Por exemplo, você pega um culto, né, de Assembleia de Deus, o camarada ou a mulher, a semana inteira ela é auxiliar de serviços gerais, por exemplo. Ela limpa um shopping, ele limpa um banheiro, camarada, né? Mas chega domingo e está pregando, está de terno, está dando testemunho. A irmã ela está no ciclo de oração, a irmã participa, a irmã tem oportunidade, a irmã traz uma palavra profética. Então,
né? O que que isso proporciona na vida de uma pessoa? Uma ascensão social na vida dela. Por isso que eu não menosprezo a igreja que for. Eu não menosprezo. Eu entendo a multiforme sabedoria de Deus na igreja. Eu creio que, tudo bem, muitas igrejas são fruto de divisão, de facção, de contenda. Mas Paulo fala, olha, o evangelho está sendo pregado lá. Amém. Estão recebendo a Cristo. Né? Oi. Tem do contrário também, né? Porque conhecemos um irmão que ele é dono de mais de uma empresa. E quando a gente nós vamos em algum congresso, lá está ele. Olhando se falta, qual é o problema do banheiro, qual é o problema. Eu fiquei admirada, eu sempre encontrava ele nos lugares, mas não tinha ideia que ele era dono de mais de uma empresa. Verdade. Você sabe de quem eu estou dizendo? Sei. E ele está ali ajudando, cooperando. Eu falei, uau, então ele é dono durante a semana, mas ele entende que para servir ao Senhor, ele realmente quer servir. Assim, não que os outros não sirvam, eu entendi, né? Mas ele quer demonstrar que para ele o viver é de fato Cristo, né? Exatamente. E outra, né? O testemunho. Esse pastor que a Silvia está falando, pastor, esqueci, que nós conhecemos, ele teve uma vida pregressa. Ele era um bandido pesado, da pesada, dedo muito leve, eu não pensava duas vezes. E hoje o ministério dele, sabe qual é? É evangelismo nos presídios militares, olha. Que interessante. Hoje ele evangeliza policiais que foram presos. Baseado no que vocês estão falando, eu estava subindo a congregação do Jardim do Quinto, quando eu morava lá, no início da minha vida. Estava fazendo vassouras que minha mãe e eu, que limpavam a igreja, sei lá, descendo um ex-bandido, pegar o grande pastor, que já fez comigo, assaltos, né? França, eu me chamei de foi lá, rapaz, peguei por aqui, ele morava no Piauí, acho que ele estava, atrás de algum maconha para comprar. Onde você está indo? Porque tem uns canais lá, né? Falei, rapaz, estou subindo até a congregação para cuidar da limpeza do culto no final de semana e tal. Rapaz, você está crente e tal? Eu falei, ué, do céu, penso. Foi, papo, veio. Aí, vamos lá. Eu falei para ele, vamos lá. Você conhecer. Fiquei preocupado, né? Porque tem um instrumento e outro já. É aqui que congrega, salinha, era uma casa do Laércio. Eu lembro. Uma casinha do Laércio, o Cambico que morava lá também, né? Por último, eu falei, sabe, eu vou, rapaz, eu não vim roubar aqui. Joelho aí, rapaz, comigo, Eu ia no Motinga, era numa garagem na época. Era numa garagem. Vassoura e tudo na mão. E aí, né, a gente vamos meditar um pouco em 1 Coríntios 12, verso 28, onde o apóstolo Paulo, quando ele está doutrinando sobre dons, ele fala o seguinte, eu lerei na NTLH, tá? Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo.
Em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas, em terceiro os mestres, em seguida pôs os que fazem milagres, depois os que têm dom de curar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Quando a gente olha essa palavra aqui, né? Ou de liderar, como é que diz aí na atualizada, Fran? 12:28. Aonde estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas, Só até aí. Ele fala governo, né? Aqui ele diz liderar. Essa palavra governo no original grego é kiberneses, não é? O que é o kiberneses? É o timoneiro. O que é o timoneiro? Quem é o timoneiro no navio? O timoneiro é o que conduz o navio. Timoneiro, não? É, porque não é chamado direção, é timão. Não o Corinthians. Não é o timão, não é o coringão, e nem o irmão que foi escolhido como diácono, né? O timão. Mas não, o timão é o leme, O leme o que é? Né? É o que conduz o navio, é a direção. Então, o timoneiro, ou kiberneses, né? Ele é o que conduz. Então você precisa de pessoas que exerçam liderança na igreja. Você precisa. Está escrito. Precisa. E a gente não pode, por causa de maus exemplos, né, desprezar. Sempre, irmãos, sempre existiu liderança abusiva. Sempre existiu. Sempre existiu toxicidade. Sempre existiu narcisismo. Sempre existiu, não é? Manipuladores, controladores. Sempre. Sempre. O apóstolo João fala numa das suas cartas: olha, esse Diótrefes aí, pelo amor de Deus, o cara quer mandar em tudo. O cara quer mandar em tudo. Quer exercer a presidência sobre tudo e todos. Então, sempre teve. Eu não me lembro se é na segunda ou na terceira carta, né? Mas ele fala desse Diótrefes que era um manipulador, um controlador. Então, sempre existiu isso. Sempre existiu política na igreja. Eu lembro quando era época de eleição de presbíteros, diáconos nem tanto, porque ninguém queria ser diácono. Ninguém. Mas presbítero dava status. Nossa, tinha gente, por exemplo, que era assim: a igreja tinha um estatuto. Diz que se o irmão faltasse determinado número de cultos, ele era excluído automaticamente do rol de membros. Era estatuto da igreja. Se ele faltasse em assembleias, ele também seria excluído. Então o que tinha gente que fazia? Que ia exatamente na época de eleição na igreja para votar ou para ser votado. Oi? Terceira João, né? É o Diótrefes, né? Diótrefes. Então. Terceira João 9. É o ambicioso.
Manipulador. Então eu lembro que tinha gente que ia lá só para votar contra o pastor. Quantas vezes foi isso na igreja da Lapa? Não gostavam do reverendo Jonas, mas iam só para votar contra. O que é isso? É política. E para não ser excluído do rol de membros da igreja. Então o camarada contava: olha, eu tenho X faltas, é igual da faculdade. Para não zerar, eu tenho X faltas para dar. Qual que é o incentivo? Do quê? A exclusão. É a disciplina de estar presente? É. Porque é político no fundo, mas também eu não concordo, mas é interessante, né, que pela sua ausência no corpo de Cristo você será retirado. E a pessoa meio que se conscientiza também, né? Aí na próxima igreja que ela for congregar é o trauma dela. Não sai. Não Mas fala. muitos nem ligam para isso, Suzana. Deve ser. Infelizmente, pastor. Né? Nós vemos a falta de compromisso. Exatamente. E aí eu fico me perguntando, não só falta de compromisso, quem sou eu para julgar, mas assim, será que houve uma conversão genuína, verdadeira? Pois é. Eu me lembro, era interessante que tinha uma época na igreja da Lapa que o conselho, o reverendo Jonas, resolveu fazer era um culto, acho que mensal ou bimestral, não lembro, mas que todas as congregações iam para Lapa. Eu lembro, né? E eu lembro que cada uma às vezes cantava, né? Então, e o pessoal do Parque São Domingos e cantava, aí o pessoal da Lapa, e eu lembro, mas foi muito interessante, porque eu estava sentado do lado de alguém que é presbítero lá, né? É uma pessoa muito querida. Aí eu lembro quando foi o Mutinga, né? E eu lembro muito de vocês dois. Todos foram com a Bíblia embaixo do braço e foram cantar. Não tardará. E aí esse irmão chegou e falou assim para mim: rapaz, olha, eles são mais pentecostais do que presbiterianos. Aí eu falei: por quê? Por que, irmão? Porque todos estão com Bíblia. Eu falei: presbiteriano não carrega a Bíblia, não? Ele falou: mas não é costume. Eu falei: então eu sou pentecostal, né? Então eu sou pentecostal, igual uma música que meu pai cantava: eu sou pentecostal, o resto que se lasca, eu sou pentecostal. Gente. As músicas que cantavam na igreja que meu pai frequentava. Por isso que meu pai é desse jeito. Pastor, e pensando até em coinonia, né, que é uma das argumentações para combatermos os desigrejados, era bonita essa atitude do reverendo Jonas. Também acho. Reunir as filhas. Exatamente. Uma vez por mês, muito avaliando isso hoje, depois de tanto tempo. Para todos conhecerem. E terem comunidades. E verem, né, o trabalho da igreja. Então, o que é, né, esse líder, ou essa liderança, ou esse governo? É um líder oficialmente designado da igreja, é alguém publicamente reconhecido como detentor do direito e da responsabilidade de desempenhar certas funções para o benefício de toda a igreja. Não é como diz o N. Gruden na sua teologia sistemática. Então, é muito importante, a gente não pode esquecer isso, que Deus estabelece pessoas para exercer liderança. O líder pode ser ou pastor, ou o apóstolo, ou o profeta, ou são funções diferentes? Boa pergunta. É uma boa pergunta. Se você tem, por exemplo, na liderança da igreja um apóstolo, ele vai exercer. Mas muitas vezes acontece de você ter igrejas apostólicas
você ter um apóstolo lá, mas não é ele que exerce a liderança, é o pastor. Mas esse pastor, ele tem uma visão apostólica. Porque a autoridade, assim entendo eu, a autoridade local, ela é restrita ao pastor. Aonde que eu vejo isso? Na palavra Apocalipse 2 e 3, nas cartas às igrejas. Ao anjo da igreja escreve. Não está falando ao apóstolo, ao profeta, ao evangelista, ao pastor, ao mestre. Ao anjo. Quem que é o anjo? É o pastor. Jesus estava escrevendo uma carta e ele diz, né, principalmente na igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas, não é? Eu conheço o seu trabalho, eu sei que você coloca, né, os apóstolos, e você tem achado muitos que são mentirosos, ou seja, falsos. Então, ele está falando ali da liderança do pastor. Quem conduz o rebanho? É o pastor. Então, a função pastoral, ela é, eu acredito que ela é uma das mais nobres que existem. Eu amo o pastorado local. Eu gosto da itinerância, eu gosto de ministrar fora, eu gosto de ter contato com o corpo de Cristo. Eu me sinto bem, mas você ter um endereço fixo, você ter um lugar onde você se reúne, onde você encontra pessoas. Na minha própria vida, o quanto que a igreja local foi importante e determinante na minha vida, momentos que eu passei difíceis, que vocês conhecem muito bem, as perdas que tivemos, eu e a minha esposa. E nessa hora a igreja veio e nos abraçou, nos acolheu na igreja, chamou para si a responsabilidade, o nosso pastor precisa da gente. Você não acha isso em lugar nenhum. Você não acha isso em lugar nenhum. Hoje parece que é bonito, é ibope você bater na igreja, né? Você perseguir a igreja. Eu estava vendo uma live esses dias com o pastor Josué Rodrigues. Inclusive ele é autor daquela música que cantamos na quarta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí era ele e o Caio Fábio. O Caio Fábio chamou ele para um programa. Mas o Caio Fábio de hoje? De hoje. E aí o Josué ele sucedeu o Caio Fábio na igreja Betânia, presbiteriana Betânia, mas ele era o ministro de louvor nas cruzadas evangelísticas do Caio Fábio no Brasil, há uns 30 anos atrás. E aí perguntaram, alguém mandou uma pergunta, né? Falou que tinha gente que não gostava de vocês? Ele falou, com certeza, mas não tinha os haters. O que é o hater? Hater hoje na internet é aquele camarada que entra numa live para meter a boca, para falar mal, para crítica destrutivo. Então não tinha, por exemplo, se não gostava não ia, era assim, não tinha isso. Se o camarada não gostava do estilo, da música, não ia, era assim. Só ia ver Cates Barnett quem gostava, ia no Tio Cássio quem gostava, ia na Comunidade da Graça quem gostava. Quem não gostava não ia, mas não ficava entrando na live só para ficar falando. E isso hoje é muito comum. Nossa. Por isso que tem muitas pessoas que desativam, né, os comentários. Então, mudou, a igreja mudou também. A internet, ela propiciou isso. Não é?
E acho que a pessoa se sente importante criticando, falando, apontando. Então, essa questão, né, da liderança está lá estabelecido pelo Espírito Santo. Porque se nós cremos que a Bíblia é inspirada por Deus, né, isso é inspirado por Deus. Aí a pastora Ângela, Deus abençoe minha pastora. Dá um abraço, viu? No nosso querido profeta Fernando, na sua querida família, viu? Saudade de vocês. Deus abençoe. Então, é importante que a gente veja isso, essa questão da liderança, né? E aí a gente cai naquela questão lá de Israel, quando Moisés, o líder lá no deserto, ele pecou. A Bíblia diz que ele pegou e trouxe para si uma mulher egípcia para viver com ele, uma mulher cuxita, que era egípcia. E aí a Bíblia diz que Miriam e Arão se não aceitaram e foram falar com ele. E Deus deu uma dura nos dois. Deus deu uma dura nos dois. Aí eu estava ouvindo um pastor esses dias, chamado... não vou falar o nome dele. Ele disse assim, que as pessoas pegam esses textos do Antigo Testamento, ou não toqueis nos meus ungidos, para dizer que o pastor pode fazer o que bem entende. Não, não é assim. Se o pastor deturpa o princípio, o problema é dele, vai se ver com Deus. Mas está lá. Está lá o princípio bíblico. Para que eu vou trazer maldição para a minha vida quando eu fico minando a autoridade de alguém que foi colocado por Deus, né? Então, que reflexões a gente pode tirar, né, dessa movimento desigrejados? Em primeiro lugar, ele chama a atenção para, não é, os pecados que a igreja tem cometido. E com as redes sociais, a coisa muito mais está às claras. E eu creio que precisamos, não é? Como está escrito no livro do profeta Joel, no capítulo 2, no verso 17, onde diz assim: e vocês, sacerdotes, que no pátio do templo servem a Deus, o Senhor, chorem e façam esta oração: ó Deus, não castigues o teu povo, não nos humilhes diante dos outros povos, para que eles não caçoem de nós e perguntem: onde está o Deus de vocês? Ou seja, temos que nos arrepender. A igreja precisa se arrepender de certos pecados que ela tem cometido. Mau testemunho, mau exemplo. E é interessante, né, que o sacerdote aqui é o representante entre Deus e o homem e Deus. Ele é a ponte. Nós sabemos que em Cristo nós todos somos sacerdotes, mas o pastor, o líder, ele tem a representatividade, ele representa o povo. Por que eu não vou em certas reuniões? Porque eu sei que eu represento vocês. Então eu me abstenho de ir em determinadas reuniões, ou ir em determinados lugares. Por quê? Porque eu represento vocês. Então, antes de eu ir em qualquer lugar, mesmo que seja uma reunião cristã, eu penso: olha, nesse lugar vai estar tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa.
Não é bom. Não vai me fazer bem me associar com essas pessoas. Não é saudável para a igreja, não é saudável para mim. Então, eu como pastor, eu levo isso muito em conta. A representatividade. Eu represento vocês. Né? Eu represento. Então, é necessário, né, que nos arrependamos. Uma coisa assim que muito forte que eu achei, testemunho, não é, da Corrie ten Boom, que escreveu Refúgio Secreto, que é muito melhor que o Diário de Anne Frank, muito melhor. O Diário de Anne Frank é um clássico da literatura, né? Daquela moça judia, não é? Que ela acabou sendo morta depois, né? E ela escreveu todas as atrocidades que ela viu do regime nazista. A Corrie ten Boom era cristã, né? Corrie ten Boom era cristã. E o que o pai dela fez? O pai dela, que era um cristão holandês, reformado, presbiteriano, o pai dela, quando começou o ódio aos judeus na Europa, né, o pai dela ficou com a barba grande, foi num local, num centro nazista lá, pegou uma estrela de Davi e estampou na roupa, costurou na roupa, que era a identificação. E ele era um relojoeiro muito famoso. E aí o que ele fez? Ele ficou muito condoído com a situação dos judeus holandeses, o que o nazismo estava fazendo, e holandeses que trabalhavam, não é? Porque a polícia acabou sendo submissa aos nazistas. Então ele criou na casa dele um quarto secreto, por isso que chama refúgio, e aí ele recebia judeus na casa dele, e ele abrigou muitos judeus na casa dele. Mas um dia ele foi denunciado, foi descoberto. Ele morreu num campo de concentração, a esposa morreu num campo de concentração, e aí os demais irmãos, filhos, morreram no campo de concentração, ficou duas, né? A Corrie e a irmã, não lembro o nome da irmã. E aí passou-se muitos anos, Betty ten Boom, Elizabeth ten Boom. E aí passou muitos anos depois, né, que acabou a guerra, ela estava ministrando numa igreja na Europa, e ela viu uma pessoa lá no meio da igreja, e ela olhou assim, eu conheço essa pessoa e eu sei quem é essa pessoa. Essa pessoa era o guarda nazista que nos prendia no campo. E aí, né, ele a procurou depois e pediu perdão para ela. E aí ela lembrou de tudo que ela passou, todo o sofrimento, a privação, os espancamentos, a ridicularização, né? A morte dos judeus, né? Os campos de concentração. E aí ela perdoou o cara. Olha que exercício de grandeza espiritual, irmãos. Quem perdoa seu algoz, o seu carrasco, né? Como o apóstolo Paulo vai e ministra o cara que tinha acabado de açoitar ele, batiza o cara que tinha acabado de açoitar ele. A gente lê essas coisas, a gente não se dá a dimensão da grandeza disso, né? O poder do Evangelho de levar a pessoa a pedir perdão e receber o perdão. Eu não creio que isso existe aí fora.
Vocês creem que existe isso? Pode. Sem transformação do Espírito Santo. Não existe. E creio que ela perdoou genuinamente, exatamente porque fora transformada pelo Espírito Santo. E o que pediu perdão, idem. Exato. Então, eu creio que a gente... E onde que a gente encontra isso, irmãos? No reino, no corpo. A gente não acha essas coisas em outros lugares, né? Jesus também fala, né, e a gente já vai finalizando por aqui, em Mateus 18, versos 6 e 9, ele fala dos escândalos que são inevitáveis, mas ai do homem por quem vem o escândalo. Não tem como evitar. Eles vão vir, eles vão aparecer, eles serão expostos, eles serão revelados, mas ai do homem por quem vem o escândalo. Então eu penso muito nisso. Nossa Deus, eu não quero ser escândalo para ninguém, eu não quero afastar ninguém da fé, eu não quero ser motivo para alguém chegar e falar, eu deixei de seguir a Deus por sua causa. Misericórdia, meu Deus. Misericórdia. Eu não quero isso para a minha vida. Então esse texto, né, nos lembra isso. Que os escândalos virão. E o que está acontecendo hoje com a igreja é exatamente isso. Deus está limpando a sua igreja. Uma irmã em Cristo, senadora, chamada Damares Alves, ela assumiu a tribuna, né, no Senado, para fazer um discurso, porque surgiu uma denúncia gravíssima contra um grande líder, o presidente nacional da Igreja Quadrangular, mas de coisas assim horrorosas mesmo, coisas horrorosas. E aí ela é dessa igreja e ela cobrou um posicionamento da igreja em relação a esse líder que foi deputado federal, né? E ela disse que os casos de abusos, de estupros, de vulneráveis, de pessoas, é muito mais comum do que se imagina dentro da igreja. Ela mesma disse, eu inclusive quando era criança fui abusada sexualmente por um pastor. Por isso que hoje ela é uma defensora, porque ela sentiu na pele o que é isso, né? A Damares? Oi? Damares? Damares Alves. Tinha tudo para ser uma pessoa revoltada contra Deus, contra a igreja, porque foi o pastor, né? Então, e ela falou, eu espero que a igreja, porque os pecados estão se tornando manifestos e as pessoas estão cobrando uma atitude. Então, irmãos, escândalos são inevitáveis. E um dia, todos nós iremos prestar conta a Deus, do maior ao menor. Todos nós um dia estaremos diante de Deus. Graças a Deus que nós não somos salvos por obras da lei. A graça de Cristo, ela é salvadora, ela é perdoadora, ela é suficiente e ela é eficiente para perdoar e nos manter salvos. Mas todos nós um dia compareceremos diante de Deus para prestarmos contas daquilo que estamos fazendo com um dos dons mais maravilhosos que Deus nos deu, que é a vida.
Amém, queridos? Amém. Então a gente vai ficando por aqui, não é? E aí, domingo que vem a gente retoma. Já estamos nas considerações finais e depois, o próximo módulo, eu estou pensando em nós falarmos um pouco sobre eclesiologia, mas vamos eleger 2 estudos de caso. Vamos falar sobre a Reforma Protestante e sobre a nova Reforma Apostólica. Vamos mostrar esses 2 temas, estudos de caso. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, por esse momento, e abençoar, ó Deus, o teu povo, teu povo, ó Deus, que se reuniu conosco, teu povo, ó Deus, que tanto aqui presencialmente, quanto pela live, pelo YouTube, pelo Instagram. Eu peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando estas vidas. Pai, em nome de Jesus, desperta em nós o amor pela igreja, pela tua casa. Oramos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe.